Bom, começar nessa empreitada que é o YouTube, né? Porque não é tão simples estar aqui não, tá, gente? Não poderia faltar um vídeo, que é explicar como funciona o nosso trabalho. Afinal de contas, a gente tá aí, né, no mercado e quando um cliente chega até a gente, ele sempre quer saber, né? Mas como que funciona o trabalho de vocês? Então, o tema do vídeo de hoje são os nossos 3 tipos de produtos, serviços que hoje a gente oferece no escritório. Bom, antes de explicar um pouquinho sobre o que a gente oferece aqui dentro, né, no escritório, em termos de projeto, obra e acompanhamento, que são as maiores dúvidas, eu também vou aproveitar para responder uma outra pergunta que eu recebo às vezes, né, nos directs ou por mensagem, quando o cliente chega até a gente. Quanto tempo antes eu deveria contratar um profissional? Bom, em média, eu digo que se você é um cliente aí que está pesquisando sobre, pelo menos a gente aqui tenta trabalhar com 30 a 45 dias em todo o processo de projeto, reuniões, apresentações e revisões também. Então vamos dar um tempinho para qualquer profissional aí poder trabalhar e desenvolver um projeto bem bacana. Bom, sobre os nossos serviços, a gente no decorrer do tempo sempre vai melhorando, adaptando, reformulando aquilo que a gente entende que cada vez mais a gente pode oferecer de melhor para o nosso cliente. Mas ao longo do tempo eu acho que a gente conseguiu desenvolver algumas coisas que funcionam primeiramente, né? E que atenderia o maior número de pessoas possíveis dentre as necessidades que a gente entende para a pessoa ter um projeto, uma obra, enfim. Então, a primeira delas é o que eu chamo de faça você mesmo, né? A gente é contratado para desenvolver apenas o projeto, então a medição na obra, a reunião de briefing, tudo isso acontece igualmente em todas as etapas. Mas a gente apresenta o projeto para o cliente, tanto no formato hoje em 3D, quanto técnico, né? Que é nosso caderno de obra, que vira e mexe quando eu tenho um tempinho eu consigo mostrar aí nas redes sociais. E aí o cliente, ele vai ter esse conteúdo, né? Ele vai ter essa participação nesse desenvolvimento do projeto para ficar com a cara dele, mas é ele quem vai tocar todo o resto relacionado a orçamentos, aos fornecedores, à obra como um todo. Então, esse é o nosso primeiro tipo de serviço e produto que a gente oferece. O segundo formato de trabalho que a gente também tem aqui no escritório, ele já é um faça você mesmo, mas com uma certa assessoria. Então, a gente também desenvolve todo o projeto para o cliente, mas apesar da gente não cuidar da parte de orçamentos e nem da obra, a gente viu uma necessidade que muitas vezes o cliente queria ter um acompanhamento, algumas coisas que são muito específicas na área de interiores, como uma compra de um mobiliário solto, um sofá, uma mesa de jantar, que faz muita diferença, né, num projeto, assim como uma assessoria nas lojas de papel de parede, de cortina, de persiana, já que tem uma infinidade aí de materiais. Então, esse auxílio nessas escolhas, né, essa assessoria, a gente também consegue dar nesse segundo formato de trabalho. Bom, e a terceira forma de trabalho que a gente tem aqui, que é o nosso carro-chefe aí, o queridinho, que é para o cliente não ter dor de cabeça. Então ele deixa tudo na nossa mão e aí a gente cuida do começo ao fim de todas as etapas. Então, percebem que a parte de projeto, né, toda essa parte de briefing, medição técnica, ela sempre vai acontecer nas 3 formas que a gente trabalha. Mas esse terceiro formato, ele é para que o cliente realmente tenha uma assessoria muito personalizada. Então a gente cuida do projeto, a gente desenvolve todas as etapas para o cliente, a gente está com os clientes nas lojas necessárias, como eu falei anteriormente, e estamos cuidando dos custos da obra, assim como os fornecedores envolvidos, e realizar todo o cronograma que a gente vai estabelecer. Então, esse já é um formato totalmente personalizado e que o cliente, quando nos contrata, né, além de toda a confiança aí no nosso trabalho, é realmente para ele não ter preocupações e problemas mas eu tenho que ligar para os fornecedores, eu que tenho que agendar, não. Aí o cliente não cuida de nada disso, a gente aqui nos bastidores faz tudo acontecer. E aí também para quem acompanha um pouquinho as nossas redes sociais, que a gente até deixa em alguns destaques lá, as nossas entregas é como vocês veem, né?
tudo prontinho, a gente recebe eletros, hoje a gente recebe até a parte de TV a cabo, para qualquer probleminha que a gente tiver, por exemplo, num painel de marcenaria, enquanto a gente está na obra, né, instalar a TV a cabo, passar uma fiação. Então, tudo que a gente puder realizar, deixar pronto para o cliente, só levar as coisinhas dele e mudar. Bom, esse terceiro modelo é o deixa com a gente que a gente vai cuidar de tudo. É mais ou menos assim que a gente se divide aqui no escritório. Uma outra coisa legal de explicar nesse formato deixa com a gente, né, nesse terceiro produto que eu comentei com vocês, é que normalmente ele vai sempre se dividir entre o conceito chaves na mão, que eu já falei em alguns outros vídeos aqui, que a gente já mostrou obras, né, sobre esse tipo de conceito, que é quando o cliente ele tá na fase de receber as chaves, o apartamento está sendo entregue, e aí tá lá no contrapiso e a gente vai fazer essa obra desde o início. Um outro conceito que a gente tem é a reforma de um ambiente, né? Então, normalmente o cliente ele tá ali morando, às vezes há 10 anos, ele nunca fez nada, na época que ele entrou naquele imóvel, ele nem imaginava fazer nada tão personalizado, e aí ele quer reformar. E aí, como a gente trabalha sempre com imóveis, né, casas ou apartamentos de forma completa, então esse cliente ele sai no período da reforma, a gente reforma tudo, e por isso a importância desse cronograma funcionar muito bem, para que a gente possa voltar, né, para devolver o cliente no teu espaço no prazo que a gente determinou. Então, nesse terceiro serviço, sempre vão ter essas duas formas, né, chaves na mão e a reforma do imóvel como um todo. Uma outra dúvida que sempre surge por aqui é se dentro desse acompanhamento a gente tem todos os fornecedores para indicar envolvidos e se o cliente também pode trazer outros fornecedores. A gente conseguiu dividir e entender que assim, nem todo fornecedor ele realmente consegue atender todo mundo no prazo, tem o preço que o mercado aí médio está pedindo, né, um preço justo, com qualidade envolvida, mas muitas vezes a gente tem alguma situação onde o cliente tem um marceneiro que estava na família, enfim, que já está super acostumado a trabalhar, o cliente entende que essa qualidade, o preço dele é legal, então ele passa a fazer parte sim do hall de fornecedores. É só importante lembrar essas coisinhas que eu comentei, nem todo fornecedor ele tem às vezes uma estrutura para oferecer para atender o prazo daquele cronograma que a gente fez, que muitas vezes para o cliente é cumprido, mas que para a gente é extremamente justo atender. Se esse fornecedor ele não tiver essa capacitação, né, essa estrutura para entregar no prazo, muitas vezes isso vai comprometer aí todo o nosso universo. Mas também ficando claro para o cliente que ele pode correr esse risco, tá tudo certo. Tecnicamente, a gente sempre vai avaliar os orçamentos envolvidos para a gente estar sempre comparando as mesmas coisas, né? É o que eu explico aqui, a gente tem que comparar laranja com laranja, enfim. Então, a gente também sempre faz isso com os fornecedores indicados pelos clientes, né? Então, a gente tem sim a nossa equipe para indicar, então a gente entendendo que esse fornecedor indicado pelo cliente tem essa capacitação técnica para fazer tudo isso acontecer, ele pode estar participando da obra da mesma forma. E aí, só esse acompanhamento com a gente que é validado de uma outra forma, né? Aproveitem, acompanhem o nosso dia a dia aí nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente está sempre procurando atualizar todo mundo. E deem um like, né? Não sei se o like fica aqui, se fica ali, eu nunca sei como que funciona isso, mas deem um like, compartilhem, e é isso, espero muito que vocês tenham gostado e compreendido aí sobre todos os serviços que a gente oferece hoje para os nossos clientes. Até o próximo vídeo!